Glória a Deus por essa a Catarina, né? Vozinha dela. Glória a Deus por essa oportunidade. Louve a Deus porque você está aqui, que você tem a oportunidade de ouvir uma palavra que vai cortar, certo? Junta e medula. Essa é a palavra do Senhor. Amém? Amém. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos nessa noite, te agradecemos pelo teu grande amor, pela tua misericórdia. Clamamos a Ti que teu Espírito Santo traga cativo toda mente, Senhor Deus, todo pensamento, a tua palavra, Senhor Deus. E usa-nos, Senhor Deus, para o louvor da tua glória, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, temos alguns dias, para não dizer um mês, caminhando somente em Efésios 6, caminhando nesta luta, nessa armadura principalmente, nos preparando para a guerra que nós temos todos os dias. Às vezes nós pensamos que essa guerra vai se dar lá no futuro, que essa guerra vai se dar tão distante. Essa guerra acontece todos os dias. E se nós não nos prepararmos, certo? Qual é a razão de tantos homens e mulheres, às vezes, que são grandemente usados por Deus, de caírem, e alguns até apostatarem, outros, nunca mais voltarem, literalmente morrerem? É essa falta de preparação, essa falta de entendimento, de revelação da palavra de Deus, a palavra que é viva e eficaz, essa palavra que transforma. Então, quando nós resolvemos, não somente, a gente é muito menino, nós somos muito menino, e essa nossa meninice, essa nossa falta de imaturidade, certo? De buscar, de ouvir, nós falamos essa semana do capacete da salvação, aonde esse capacete ele vai blindar os meus ouvidos, guardar os meus olhos, guardar a minha boca, certo? Filtrando aquilo que eu tenho que falar. Mas o Espírito Santo vai colocar, não vai deixar eu falar coisas que eu não devo, não vou ouvir. Não, tudo isso vai acontecer, mas você vai ter através da revelação do Espírito Santo, através do discernimento, sabedoria, você vai saber as rodas que você vai estar, você vai discernir aquilo que você tem que falar. Ontem, como a gente vai trabalhando a palavra, ontem nós vimos em Isaías 27, ontem 27, ontem 27, 28? Então 28. 28. No versículo 13, por isso o Senhor lhes dirá: ordem sobre ordem, ordem sobre ordem, regra e mais regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que caiam de costa, firam-se e fiquem presos no laço e sejam... 28, 13. Não, mas 13. Tá certo, é 8. 8, perdão. Perdão, é 8. Todas as mesas estão cobertas de vômito e não há um só lugar limpo. E o 7 também.
Esses também cambaleiam pelo efeito do vinho e não param de pé por causa da bebida fermentada. Os sacerdotes, os profetas que cambaleiam por causa da bebida fermentada estão desorientados por causa do vinho. Eles não conseguem parar em pé por causa da bebida fermentada. Confundem-se quando têm visões, tropeçam quando devem dar um veredito. O que é uma mesa cheia de vômito? A gente estava compartilhando, né, só de sentir o cheiro, saber que alguém, né, não precisa nem sentir, só ela fazer aquela ânsia, eu já tenho que sair correndo, né, porque senão só serão dois, né, a pessoa sabe, né, que as meninas quando faziam, né, qualquer coisa eu tinha que sair correndo e dizer, ó, fica contigo, porque eu tenho, e as mesas estão cheias de vômito. Nós vivemos um tempo, certo, em que a mesa do Senhor, a mesa é a comunhão, onde o ajuntamento, a igreja somos nós. A igreja somos nós, não é esse templo, não é a placa, não é a denominação. A igreja somos nós. Então, quando a igreja se reúne, cada uma dessas igrejas que aqui se encontram, se reúne, ali há a comunhão da igreja. E essa comunhão é uma mesa onde vai ser colocado todas as coisas, certo? Onde vai haver um alinhamento, onde vai haver direcionamento, onde vai haver palavra. 1 Timóteo 3,16, 2 Timóteo 3,16, acho que 2 Timóteo 3,16, toda palavra de Deus é inspirada toda palavra é inspirada por Deus, útil para ensino, para repreensão, ensinar a verdade, essa aí é a versão de vocês aí, né? Então, ela é útil para o ensino, para repreensão, para demonstração, para correção. O 17, 18 e 19, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Tá, então, não tem? Só até aí. Então, a palavra de Deus é inspirada para que todo homem seja plenamente, né, instruído. Então, quando nós estamos falando de uma guerra espiritual, e nós estamos falando do capacete, o que está ouvindo, o que tu está falando, e aí, nós entramos, né, porque a espada do Espírito, o capacete da salvação e a espada do Espírito, uma coisa vem junto com a outra, não tem como andar somente com o capacete, sem a espada. E eu estava comentando, né, com alguém essa semana, eu falei, Paulo, ele era um cara acostumado com a milícia romana, com os soldados romanos, com a guarda romana, com a guarda pretoriana. Então, Paulo, ele, né, nós falamos aqui, desde do versículo, né, do 6, capítulo 6 até o 17, nós temos 6 armas ali, nós temos o cinto da verdade, nós temos a couraça da justiça, a sandália da preparação do evangelho, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Então, isso aí eu estava comentando, o soldado romano, ele tinha mais armamentos. Certo? Porque todos, né, a gente fala que a espada é de ataque. A espada não é uma arma de ataque. Ela é uma arma de defesa. Por quê? Porque você consegue, né? É a extensão do teu braço que você vai, né? Qual é a arma que tinha de ataque? Ou a flecha, ou a lança.
Então, o que nós como homens e mulheres de Deus, às vezes nós estamos, e eu digo para vocês que muitas vezes eu já confessei aqui, que por não entender, por não discernir, por ser mal instruído, por não buscar, por não ter uma revelação, eu usei a palavra como lança, como flecha, matando pessoas. E aí, quando nós começamos a compreender que o Evangelho não é ataque, o Evangelho é um avanço, né? Porque a espada do Espírito, a espada do Senhor, ela é para avançar, porque vem o escudo e a espada. Então nós vamos avançando, nós vamos andando, e às vezes nós não compreendemos, nós queremos fazer coisas que são coisas de menino. A palavra, a espada, ela está junto conosco, é a espada que vai nos julgar. O Senhor disse: se eu não tivesse vindo e não tivesse falado para vocês, vocês não teriam. O que ele fez? Falou, palavra. Vocês não teriam culpa nenhuma. Mas agora que vocês me ouviram, vocês têm. Ele disse: pelas suas palavras vocês serão, e pelas suas palavras vocês serão justificados. Então, quando eu começo a amadurecer, porque a gente é menino, todos nós passamos por essa época de imaturidade, de desconhecimento, de querer fazer a coisa na força, de querer pegar a palavra e começar a lançar a palavra. Eu falei para vocês que uma vez, tinha poucos anos de convertido, e a pessoa que estava lá, acho que tinha menos ainda, disse que foi expulsar um demônio e batia com a Bíblia: sai, vagabundo, sai. Falta de sabedoria, falta de conhecimento, falta de discernimento, por não ter alguém que oriente, então nós temos que buscar isso. Sabe que Paulo está escrevendo para o Efésio? Paulo não está escrevendo porque ele não ensinou, porque ele... Não, ele está repetindo tudo aquilo que ele fez. Paulo, ele passa 2 anos ensinando eles. Atos 19... É, 19:9. Paulo chega em Éfeso. Paulo encontra uma igreja que era batizada no batismo de João, não conhecia o Espírito Santo. Paulo batiza, impõe as mãos, o Espírito Santo vem, o Espírito Santo faz sinais e maravilhas no meio deles, mas eles não tinham a palavra. Aí Paulo, alguns deles, porém, ele vai na sinagoga. Quando a sinagoga começa a ver, porque um homem e uma mulher de Deus que vive falando, que vive pregando a palavra, porque nós vamos ser julgados pela palavra, ele vai sofrer perseguição. Quando você fala a palavra, vai ter muitos descrentes, não querem ouvir. Por quê? Porque eles preferem ficar ouvindo aquilo que agrada o teu coração. Paulo fala para Timóteo: haverá um tempo em que sentirão coceira nos ouvidos, Segunda Timóteo, não é. É 4:3. 2 Timóteo 4:3. Pois chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina,
Ao contrário, segundo seus próprios desejos, juntarão para si mestres que lhes digam o que os seus ouvidos, coçando, desejam ouvir. E as pessoas querem isso. Elas querem só aquilo que agrada o coraçãozinho. 4:2, volta um pouquinho. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Não se revolta contra mim, foi Paulo que escreveu. Por favor, eu sou apenas alguém que corrija. Repreenda, encoraje, com toda a paciência e ensino. Aí, né? Aí chega, tem o Chaves, sempre tem o Chaves, né? Ninguém tem paciência comigo. Sabe? E aí, o problema é esse, a gente quer ouvir coisas que agradam o nosso coraçãozinho. Só que Paulo, ele fala em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 5, e a gente acha às vezes dura essa palavra. Olha o cara que está falando em paciência lá. Entreguem esse homem a Satanás para que o corpo seja destruído, a fim de que o espírito dele seja salvo no dia do Senhor. E às vezes a gente pensa, está duro comigo, o pastor está me afrontando, apontando aquilo. Ainda é paciência, certo? Entregar a Satanás não é que ele vai entregar a palavra Satanás, a gente pensou, nossa, é o demônio, o capeta, o gabiroto, né? Vai vir com... Não, é os meus próprios desejos, as minhas próprias vontades. Satanás é adversário. Quem é o maior adversário meu e teu? Entra no banheiro, pelo menos todo banheiro, né? Tu vai entrar assim, tu vai dar de cara com ele. Miserável, Paulo abriu o banheiro e disse, miserável homem que sou. Quando ele olhou aquele cara lá, miserável, porque é esse homem que quer fazer as coisas do seu jeito, quer pegar, ouvir a comichãozinha, e aí ele não aceita a repreensão, não aceita a admoestação, a correção. A pastora falou em Atos 7, sobre os rebeldes que não querem obedecer a palavra. Amados, a gente, alguns anos atrás, alguém sonhou com esse lugar aqui, e que havia uma fúria do inimigo com esse lugar, porque o inimigo tentava nos atacar, porque ele dizia, só palavra, 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 porque se a palavra não te mudar, porque a palavra é o próprio Senhor. Apocalipse, capítulo 19, versículo 15. Da sua boca sai uma espada afiada. O que é a espada afiada? A palavra ferirá. Como é que as pessoas vão ser julgadas? Pela palavra. Se não andar na palavra, se não obedecer à palavra, às vezes nós temos até boas intenções, queremos fazer boas coisas, mas não queremos obedecer a palavra.
andamos segundo as intenções do nosso coração. Nós não queremos sofrer retaliação. Nós não queremos... Quando nós vamos pregar, nós vimos lá em Atos 19, que Paulo, ele começou a pregar a palavra, ele ficou 3 meses num lugar. Mas as pessoas viviam de uma forma que a palavra começou a... Aí não gostaram mais de brincar. Como o lugar era deles, eles correram Paulo. Mas, quando Paulo foi para o lugar que ele poderia fazer, eles não foram. Porque eles não queriam a palavra. Então, a palavra ela incomoda. A palavra ela causa desconforto, certo? Sabe que quando o soldado romano ele andava, tinha sandália, certo? E na sandália não era, né, um calçado que nem nós usamos, fechado, era. E ali, a gente está falando esse dia de uma pedrinha no sapato, certo? A gente falou de uma pedra dentro do coturno. E aí, quando uma pedrinha dessas entrava, ela machucava. E o nome, né, que se dava essa pedrinha, o nome que ela tem, é escrúpulo. Então, o soldado romano tinha escrúpulo. Ele tinha pedras no seu sapato que machucavam, mas ele não podia desistir daquela caminhada. Ele não podia parar. Ele não podia se mostrar fraco. Então ele caminhava com aquela pedra, machucando os seus pés, porque a preparação, a pregação, a prontidão do Evangelho, ela vai causar machucaduras, porque nós vamos estar fazendo aquilo que incomoda o inimigo. Jesus nos fala em João capítulo 13 que se perseguem a ele, se chamam ele de Satanás, de Beelzebu, de gabiroto, de coisa ruim. Imagina os seus serviçais, os seus servos. E nós queremos viver um evangelho sem dor. Não existe um evangelho sem dor. Sabe que eu me identifico muito, não com a, falando com o nosso sargento aqui, eu me identifico muito com as Forças Armadas, e a palavra de Deus é isso, porque nós temos que aprender a superar a dor. Nós aprendemos a improvisar quando nós fazemos, quando aquilo que a gente imaginou, pensou, não dá certo. Nós não podemos olhar para a crítica. E a gente está sempre esperando um elogio. Eu falei para vocês, quando eu tinha 19 anos, certo? Eu tinha uma carreira. E aí eu olhei para a crítica. Não era nenhuma crítica, era uma sugação, como a gente se chama, né? Cara, eu era sugado em tudo que era. Meu Deus, os caras só me acham. E a gente perde a oportunidade. Mas eu tinha 19 anos, era um menino, sem instrução, sem orientação. Agora, muitos de nós passamos a vida toda fugindo das críticas, brigando com as críticas. Então, primeira coisa, eu tenho que conhecer quem eu sou.
os meus pontos fracos, e trabalhar eles através da palavra. Porque a palavra de Deus diz que assim como eu penso, assim eu sou. Mas, eu penso que eu sou o super-homem. Mas tu age como o Dick Vigarista? Por quê? Porque às vezes nós pensamos, né? A gente se olha e acha que a gente é, certo? Eu sou o Pantera. Mas na realidade eu sou o pinguim. Por quê? Porque as minhas atitudes, elas têm que acompanhar aquilo que me é falado. Então, às vezes, nós como homens e mulheres de Deus, que empunhamos essa arma, andamos com essa arma, nós não andamos segundo o que ela diz. Sabe que essa arma, a gente pensa que, a gente sempre fala, né? É uma arma de ataque. Mas ela não é uma arma de ataque, é uma arma de defesa, né? Mas ela é uma arma que ela tem que ser usada em mim. Porque Hebreus 4:12 diz que ela é mais ela é viva e eficaz. Ela é viva. O que é viva? O que é viva? Todos os dias ela se renova, né? Ela é eficaz. Sabe o que é a diferença entre eficaz e eficiente? Eficiente não, o eficiente faz tudo que. Agora, o eficaz faz aquilo que tem que ser feito. Então, a palavra de Deus é eficaz, ela não é eficiente, ela é eficaz. Porque às vezes eu estou tomando aqui, né? Às vezes eu quero me automedicar. E você sabe que a gente tem diversos tipos de patologias que causam dor de cabeça. E aí eu me automedico, eu quero tomar algo que, né? Eu não sei, estou com dor de cabeça, eu vou tomar um paracetamol. O paracetamol, ele é eficiente, mas não é eficaz. Por quê? Porque ele não vai tratar a causa. Então ele vai ficar um tempo, vai ficar ali, daqui a pouco, né? Se nós nos conhecermos, eu tenho o meu fígado, meu estômago são bem sensíveis assim, no sentido de não é os meus sentidos, né? Porque se eu provar uma comida que tem problema, eu já sinto, imediatamente já vem, pum, né? Então, né, eu já falei para alguns assim que a minha percepção, né, de demônios vem no estômago, não vem direto no estômago. E eu abracei alguém, toquei em alguém, que meu estômago já embrulha na hora. Né? Mas a gente está usando a palavra como um paliativo, certo? Como para ela ser eficiente. E às vezes a gente quer usar como para ser eficiente, tratar as dores, as quais eu tenho
que passar, mas não tratar, eu quero tratar os sintomas, mas não trato a causa. E a palavra, como ela tem que ser eficaz, ela é eficaz. Ela vai identificar, por quê? Porque ela é mais afiada que espada de 2 gumes, ela penetra a ponto de dividir alma e espírito. Porque tem coisas que vêm da alma e tem coisas que vêm do espírito. E nós, infelizmente, somos muito almáticos. Agimos pelo aquilo que pensamos, pelo aquilo que sentimos, pelo aquilo que gostamos. Quantos de nós, assim, toma aquele remédio amargo que está lá em 1 João 3,16. Quantos gostam de tomar esse remédio? Que ele é eficaz. Mas a gente prefere tomar um remédio efetivo, eficiente, tira o problema. Está causando problema? Não brinco mais. Pego meus brinquedinhos e vou embora. Por quê? Porque a palavra ela não vem tratar o outro, ela vem tratar a mim. Sabe, muito tempo eu sempre falei assim: Jesus, ele venceu o diabo com a palavra. Quem já ouviu isso? Com a espada. Ele venceu o diabo com a palavra? Não, ele usou a palavra. Ele não venceu o diabo. Quem que ele venceu? Ele mesmo. O diabo disse: se tu és filho de Deus, dúvida. O diabo tem alguma coisa de dúvida? Não. Ele sabe quem ele é. Quem é que tem dúvida? Nós. Então, a palavra. Por isso que às vezes a gente não, eu não preciso estudar a palavra, porque não, eu tenho que ter a palavra. Aí Jesus, ele vai e ele lembra do quê? Mas a palavra diz que eu sou filho. Lá, Mateus, um pouquinho antes, 3. Tu és meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Daí diz assim, viu? O que ele falou? O que o pai falou há pouquinho lá? Tu és meu filho, eu não preciso provar nada para ninguém. Quem que ele cortou? Ele cortou ele, não cortou o diabo continua. Sabe, às vezes nós queremos viver e pregar, mas não aplicamos na nossa vida essa palavra. Quem é que estava com fome? Era o diabo ou era Jesus? Diabo, não vou te dar pão. Não. Nem só de pão vive o homem. Aí toda a palavra que sai. Nem só de pão vive o capeta, o gabiroto. Não, é o homem. Sou eu. Ele conhece a palavra. O inimigo conhece. Só que João 8:32, 8:44 diz que ele conhece a verdade, mas ele não anda na verdade. E às vezes nós nos tornamos semelhantes a eles. Quantos aqui conhecem a verdade? Não precisa levantar a mão. Eu sei que 99
0,99999, né? Até o Koda que estava ali conhece a palavra. Agora, quantos se apegam à palavra, se firmam na palavra? O que é se apegar à palavra? Né? Quando eu tenho vontade, né, tem aqui alguns que têm algumas vontades, aqui não, graças a Deus, mas em outros lugares, né? Em outros lugares tem pessoas que têm vontade de falar mal do outro, né? E a palavra nos diz lá em Eclesiastes 10:20, nem no interior do teu... Sabe o que a pastora estava falando aqui? Do quarto. Entra no teu quarto, né? Se eu estou, vamos falar aqui de um lugar. Se eu estou preso, eu não posso, nunca vou poder orar. Né? Porque eu vou ter ali 8, 10, 15, 20 pessoas junto comigo ali. Entra no teu quarto, é eu entrar dentro de mim, né? E fala com teu pai, né? Porque ele está dentro de mim. Daí teu pai, que ouve em secreto, ele vai, né? Te vê em secreto, ele vai. Mas, então, se firmar na verdade. Então, eu vou orar. Então, Eclesiastes 10:20 fala, né? Vamos falar do nem em teu pensamento insulte o rei, nem mesmo o seu leito amaldiçoe o rico. Às vezes você pensa, não, eu não falei mal de ninguém. Mas tu? E aí, se tu pensou, tu já deu legalidade para o inimigo. E aí tu conhece a verdade, mas tu não se apegou na verdade. Se tu não pegou na verdade, o inimigo tem uma brechinha para trabalhar ali, né? Porque ele, sabe, a gente tem uma ideia errada de que Deus está o tempo todo brigando com Satanás, né? Cara, Jesus, ele veio, completou a obra dele, ele venceu, né? A palavra de Deus diz que ele expôs Satanás, humilhando ele na cruz. E agora a luta, ele diz, estou aqui, né? Agora essa guerra é com vocês, né? Agora, só que tem um problema. Se vocês estiverem em mim, vocês são vencedores, né? Estejam em mim e eu em vocês. Mateus 17, vocês em mim, eu em vocês, vocês são mais do que vencedores. Agora, aí a gente quer lutar do nosso jeito. Não se firma na palavra. Então a palavra, Hebreus 4:12. Então ela é eficaz. Ela é viva, eficaz, ela é afiada, certo? Ela é cirúrgica, né? Cara, não tem coisa
pior, né? O pessoal que lida com carne, né? Tu pegar uma faca cega para cortar. Meu Deus, misericórdia. Mas tem umas que tu, né? Tu corta direitinho ali nos... Tem uns aí que cortam carne, meu Deus, parece que estão roubando, né? Porque o boi, né? Ele tem o desenho onde tu tem que cortar, né? Deus já fez o desenho, ele deixa o desenho tudo certinho ali para tu vir, só vir com a faca ali. Mas não, o cara tem que fazer quase uns, né? Mas, então, mas uma faca sem fio, uma faca que está cega, né? Dá um... Mas a espada do Senhor não, ela é bem, sabe? Ela vem, separa alma e espírito, penetra, a ponto de dividir alma e espírito. O que é meu e o que é de Deus. E quantas coisas a gente tem que a gente não se desapega, que a gente quer levar, né? Os meus eus. Sabe que só um eu que fez parte da, né, do povo de Deus, né? Os gibeonitas, mas eles passaram a vida toda servindo. Sabe o que eles faziam? Água e lenha. Água e lenha. Água e lenha. Espírito Santo e fogo. Espírito Santo e fogo. Cara, se aquilo que é carnal, eu tenho que subjugar. Não tem como eu me desfazer desse eu que está aqui. Mas eu tenho que subjugar, humilhar, para trazer água e fogo. Discernindo através da palavra o quanto eu preciso mudar. Sabe, o quanto eu preciso me arrepender, o quanto eu preciso reconhecer que a espada é em mim, né? Juntas e medulas, apta para julgar pensamento e intenção do coração. Nós somos talvez a geração mais fraca. A pastora Rose mandou um videozinho lá, né? Brasil cutucando as nações para entrar em guerra, e os soldados nossos, né? Enquanto na Rússia uma criança de 12 anos, né, ela monta e desmonta uma Kalashnikov de olho fechado, os nossos soldados dançando na boquinha da garrafa. Isso é no natural e no espiritual. Quantos de nós estamos andando assim? Quantos de nós estamos dessa forma? Conhecendo a verdade, mas não se apegando nela. Porque quando vem a espada, né, não suporta o corte. O Senhor fala assim em Oséias: eu fiz, ou eu faço a ferida, e eu mesmo sararei. Então a gente não quer passar pela espada, pela palavra que vai discernir as intenções
Quantas intenções, né? O inferno está cheio de boas intenções. Quantas vezes nós temos intenções que agradam a nós, agradam as nossas vontades, me colocam como vítima, como... Nós vivemos, e infelizmente, a gente chora quando a gente vê homens e mulheres com um alto potencial, homens e mulheres que a palavra de Deus diz que são reis e sacerdotes, ainda brigando por coisas, por posições. Quantas vezes você tem colocado a tua vida em favor do outro? Quantas vezes tu, ao invés de tu aplicar a espada em ti, tu sai batendo no outro? Mas sabe que Apocalipse, né, diz que ele vai vir julgar. Não é porque eu sou bonzinho, porque eu sou bonito, porque eu vou mais vezes no culto, porque eu sei, né, fui batizado em línguas, porque Deus me usa para operar milagres, sinais, maravilhas. Vai ser pela palavra. Nós temos andado na palavra. Nós temos nos tornado obediente à palavra. O apóstolo Paulo também fala em 1 Coríntios 10, não sejam como os vossos pais que no deserto, morreram no deserto por causa da desobediência. Mas eu digo para vocês, como eu queria dizer para vocês que vocês vão ser vitoriosos. Como eu queria. E eu digo, só que não da forma que vocês querem ouvir. Porque a vitória ela vem pela obediência. Jesus, ele poderia ter tido vitória. Poderia ter tido pão. Ele poderia governar sobre todas as nações, todos os reinos da terra. Todos os reinos da terra. Ele poderia mas ele preferiu obedecer. Ele preferiu o processo. O processo não é fácil. Ele é doloroso. Um caminho doloroso até a cruz.
Mas para que isso aconteça tem que ter morte. Eu só vou conseguir obedecer quando eu morrer. Através da palavra. Eu não sei porque Deus tem nos levado a falar essas palavras, mas sei que Jesus, Ele está próximo. Eis que estou às portas e bato. Na porta do teu quarto, teu aposento. O que tu anda fazendo dentro do teu aposento? Jesus pode ver o que está acontecendo lá? E não do aposento físico, não do aposento, mas esse aposento aqui. Quais os desejos e intenções do coração? Vamos nos colocar de pé, vamos estar orando. Quer falar alguma coisa? Sabe que às vezes a gente pede, a gente quer, né, algo, e Deus quer que nos arrependamos. Ele quer nos atrair para Ele. Então, ao invés de nós, então Deus não está me ouvindo, tu está ouvindo Ele? Você está ouvindo Ele? Eu quero isso, eu quero aquilo, mas tu está ouvindo Ele? Quantas vezes Ele tem falado que quer uma mudança na tua vida? Quantas vezes Ele tem dito para ti que aquilo que tu quer não é o que Ele quer para ti? Sabe? E Deus não é o nosso Pai. Tem gente que não tem pai, não tem boa lembrança de pai, mas a gente tem boas lembranças do pai. É aquele pai que, mesmo quando tu faz as coisas erradas, ele te... né? Não, ele te... né? Já viu aqueles pais que estão... né? Agora, dessa geração Z, né? Cara, Deus livre. Mas daí você chega no mercado. Esses dias, né? Abrindo um parênteses. Uma mulher de 40 anos deitou no chão, começou a espernear dentro de um mercado, de um banco, porque não fizeram a vontade dela. Não, mas é. A gente pensa que vai fazer isso com Deus. Vou espernear, Ele vai me... Ele diz, olha a palavra. Está cansado? Está sobrecarregado? Vinde até mim, que eu te aliviarei. Mas coloca sobre ti a minha palavra. Aí tu quer viver do teu jeito, sabe aquela coisa que quer viver do meu jeito? É renúncia. Evangelho é renúncia. Não existe evangelho
fast food, não existe evangelho Hollywood. Tu entra e 2 horas depois, né? Não. É renúncia. Processo. O reino dos céus está no nosso meio. Para nós nos apoderarmos. O Senhor Deus já nos abençoou, Efésios 1:3, já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Lá em Efésios 1:3, mas depois lá em Efésios 6 ele diz: tem uns demônios e as potestades nas regiões, nas mesmas regiões. Então eu sirvo a um, eu sirvo o outro, não tem como. Quem que a gente está honrando através daquilo que nós estamos nos tornando? Tua vida tem honrado a quem? Amém? Senhor Deus e Pai, eu clamo a Ti, Senhor Deus, pelas Tuas misericórdias, que nessa noite Tu esteja visitando todos os enfermos, todas as enfermarias, Senhor Deus, trazendo vida através da Tua palavra, que é viva e eficaz. Palavra transformadora, uma palavra de mudança, Senhor Deus, de renúncia. Visita principalmente o nosso irmão Lima, Senhor Deus, que ele possa ser curado daquela inflamação, Senhor Deus, que venha secar aquela inflamação e que ele possa, em breve, receber alta, Senhor. Pelo nosso irmão Carlinhos, te pedimos que ele seja curado daquele câncer na cabeça, dessa metástase. Também, Senhor Deus, que toda a dor que ele está sentindo caia por terra, no nome poderoso de Jesus. Pedimos ainda que nossa irmã Vera, também agora ao receber os resultados, que ela seja livre desse câncer, Pai. A Cacá também, Pai, colocamos na Tua presença para que o Senhor venha também dar negativo aquele exame que ela fez e que, para a honra e glória do Teu nome, ela possa estar testificando, Senhor Deus, tudo aquilo que foi ministrado na vida dela, Senhor. Também te pedimos pela mãe do Pedro. Te pedimos, Pai, tem misericórdia de cada um desses, Senhor Deus, trazendo a cura, Senhor Deus, derramando do Teu bálsamo sobre cada vida. Nesse lugar, Senhor Deus, cura todas as enfermidades, Senhor Deus. Não queremos apenas um remédio eficiente, mas queremos um remédio eficaz, que venha atuar não somente nos sintomas, mas na causa, Senhor, que possamos ser curados e sarados pela Tua palavra. Queremos ser abertos por Ti, porque sabemos que Tu fazes a ferida e Tu saras, Senhor. Pai, em nome de Jesus, continua nas nossas vidas, nos guiando, Pai, através da Tua palavra. Que nós aprendamos a nos submeter, os nossos olhos, nossos ouvidos, a nossa boca, os nossos pés, as nossas mãos, os nossos pensamentos, Senhor, a Tua plena vontade, Senhor Deus. Que nós não vivamos mais, mas Tu viva em nós, Senhor Deus. E tudo aquilo que nós fizermos seja para a honra e glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, Senhor.